Saudações, eu sou o Jerônimo Lira. Eu sou o Fábio Quintanilha. Bem-vindo ao Podtécnico. Vamos lá, nesse episódio do Podtécnico, nós vamos abordar software livres passado, presente e futuro. A gente vai falar com o Paulo Henrique, tá? E aí, Paulo, tudo bom com você? Tudo bom, obrigado aí pelo convite. Beleza. E aí, Paulo, fala de você um pouquinho. Quem é o Paulo? O que você faz no dia a dia, assim, dentro e fora da área de tecnologia? O que você pode falar para a gente? Legal. Vamos lá, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Espero que estejam todos aí bem. Estou gravando esse podcast agora no finalzinho de 2022. Estamos ansiosos aí para 2023. Eu sou o Paulo Henrique, solteiro, primogênito de 5 filhos, nascido no Rio de Janeiro. Atualmente moro em Campinas. Há 23 anos tenho uma empresa informática chamada Linux Solutions e comecei nos bancos da UFRJ, depois de ter terminado minha graduação de informática. Beleza. E assim, a gente vai falar então de software livre, código aberto, né? O que é o software de código aberto? Legal, isso é uma coisa interessante para a gente discutir, porque existe o software de código aberto e o software livre, tá? Software de código aberto é o software que tem lá o código, está aberto lá, mas que você pode fazer qualquer coisa ali, você pode inclusive vender, né, comercializar e fazer outros tipos de licença. E o software livre em si é aquele software que realmente você tem liberdade e tem que liberar esse software para outras pessoas também estarem melhorando e contribuindo. Então é importante você ver sempre a licença do software, tá? Ou seja, quando você estiver mexendo com algum software, no caso de estar desenvolvendo alguma coisa em cima de algum software livre, dá uma olhada nessa licença para você ver qual é o que o autor quis dizer, né? Se o software precisa continuar aberto, se ele pode ser fechado, comercializado, enfim. GNU é uma licença de código livre, de código aberto? GNU é uma licença que surgiu em 1984 com Richard Stallman. Na verdade, ele era um hacker. Hacker é um nome feio que as pessoas não gostam, mas hacker é só aquela pessoa que gosta de mexer em tecnologia, né? Não que queira invadir os outros. Tem que invadir e destruir o cracker. Ele era um hacker em si, né? E ele queria... A máquina dele, ele estudava no MIT, eu era professor do MIT, e a máquina de Xerox quebrou. E aí ele ligou para a Xerox e falou assim, você pode me mandar o código-fonte da máquina? E a máquina Xerox não quis. Ele ficou revoltado, porque ele com o código-fonte, ele resolveu o problema. Então ele começou um movimento chamado GNU is not Unix, que era um movimento para replicar Unix de maneira aberta. Então foi isso que ele fez. Ele queria refazer Unix com código livre, né, código aberto. Entendi, cara. Então, e quando que o software de código aberto surgiu efetivamente, né? Como e quando, né? Na verdade, isso aí é desde que começou a informática. Na verdade, os primeiros softwares, em 1950, eles eram totalmente liberados. As pessoas trocavam muita informação entre elas, né? Dizem que a ida para a Lua, o software foi liberado, as pessoas ajudavam e tudo lá na NASA. Então, depois, quando chegou a década de 70 e 80, que as empresas começaram a fechar os códigos. Mas, no início da computação, 40, 50, 60, os softwares eram abertos. Interessante. Tá? Não sabia disso, cara. Então, tive o colaborativo no software da Lua lá, vamos dizer assim. Inclusive, uma curiosidade que... Se não fosse uma mulher, a gente não teria chegado à Lua, porque a programadora chamava-se Ada Lovelace. Ela foi a programadora que escreveu o código para a gente chegar na Lua. Aí, tá vendo? Às vezes falam que a mulher não sabe dirigir direito, mas ela levou a gente para a Lua. Pensa bem nisso, hein? A Ada foi a programadora realmente do software lá da missão Apollo, né? Mas aí, nesse caso, eu não sabia que realmente era aberto e que tinha colaboração dentro da NASA. Interessante. E Jerônimo, vou emendar mais uma pergunta, que aí depois você faz a próxima. Deixa eu só falar uma curiosidade pessoal. Isso, né? Esse negócio do homem na Lua, meu pai tá com 89 anos, olha lá, né, cara? Aí ele chegou para mim uma vez, ele ficou impressionado que mandaram dar um boot no robozinho que estava na Lua,
que aí o robô tinha dado uma travada, e aí surgiu uma notícia que tinham dado um boot e o bonequinho saiu andando de novo. E ele ficou impressionado com isso. Disse, pô, o cara tá aqui, loucura, né? Vai dar um boot no robozinho lá na Lua. Isso é uma loucura, né? No caso, você está falando do robô de Marte, né? O do Curiosity lá, né? Eu não lembro se foi do Marte ou se foi da Lua. Mas teve um em Marte, não foi? Da Lua não teve robô? Que eles resetaram, né? Que ele não tava... Exatamente. Meu pai ficou louco. Disse, cara, o cara deu um boot lá, resolveu tudo. E teve um que botaram em modo de hibernação lá, né? Pra ver se ele funcionava também. Eu vou emendar com outra aqui, que seria o seguinte... Mas aí a gente está falando de um exemplo, né? Do software de código aberto. Mas você podia me dar exemplo pra gente de mais algum outro software de código aberto? Tem vários. Quando o Richard Stallman ele começou esse movimento, ele começou a criar vários códigos de software aberto que iam formar o Unix. Então ele criou o GCC, ele criou o Bash, que é o Shell, o GCC é o compilador, o Shell. Ele veio criando várias ferramentas para fazer um dia Unix. Só que em 1991, um estudante na Fria Finlândia botou, usando as ferramentas dele, botou um kernel à disposição. Era o Linux 0.00.1, que era a primeira versão do Linux, e ele escreveu um texto lá no BBS, né, porque não tinha internet naquela época, em 91, falou assim, olha, tem um código aqui que eu estou escrevendo um sistema operacional, e aí se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada, e, enfim, e aí vocês podem melhorar. E o resto foi história, né? O Linux, na verdade, juntou com as ferramentas do GNU e formou o GNU Linux, que é a distribuição de Linux que você conhece hoje em dia. Legal. Esse estudante, você está dizendo, é o Torvald, né? Linus Torvalds, exatamente. Jonathan, pode fazer a próxima aí. Tá, então, aí, em termos de vantagens e desvantagens de você ter um código aberto, o que a gente pode classificar nesse quesito, nessa característica de vantagens e desvantagens? Geralmente o software de código aberto é mais testado, né? Porque você consegue ter um público maior que usa aquele software e você consegue ter mais melhorias em menos tempo, porque tem mais pessoas ajudando, né? Uhum. Por exemplo, vamos dizer que o Google tivesse, sei lá, 100 mil programadores. Com certeza o Linux tem mais que 100 mil programadores, entendeu? Então, na verdade, você tem um exército de pessoas que podem estar ajudando, que teoricamente é um exército infinito. Infinito não, não é finito, né? Porque a população humana é finita, mas é muito grande. Então, você consegue ter... Geralmente, o software livre também ele é mais seguro. Por que ele é mais seguro? Porque, geralmente, quando existe um bug... Eles rapidamente mandam esse bug, eles põem uma divisória, né, um aviso, tem esse bug de segurança. E rapidamente as pessoas querem tentar resolver, e rapidamente elas resolvendo, elas já põem um patch e as pessoas rapidamente já podem aplicar aquele patch. Se você tivesse com software proprietário, você teria que esperar a próxima versão, né? No caso da Microsoft, você tem que esperar a próxima terça-feira. Vamos dizer que o bug você descobriu na quarta, eles resolveram na quarta, mas só vai soltar na próxima terça-feira. Nesse meio tempo, você vai rezar para os seus servidores não serem invadidos ou não ter um problema. Aí, me desculpa, eu queria entender direito. Na verdade, então, no caso do Linux, se eu tiver um bug, como é que funciona? Ele resolve na hora? Como é que funciona mesmo? Não é isso. Se eu tiver um bug, as pessoas conseguem listar aqueles bugs. Uhum. Recentemente, há uns 2-3 anos atrás, teve um bug do meltdown dos chips da Intel. Não sei se você lembrou desse bug. Tá? Eu já ouvi falar. Então, era um bug de calculador e tal, entendeu? Afetou os chips da Intel. E aí a Windows a Microsoft fez o patch, a Apple fez o patch, mas a primeira que fez o patch foi a Red Hat Linux. Ela tinha vários engenheiros pegando o código, resolvendo o problema e rapidamente disponibilizaram para a comunidade. Entendi. É uma coisa mais colaborativa, tende a ser mais rápido. Então, muitas pessoas dizem que o Linux é mais seguro. Não, na verdade, o Linux é mais seguro. Como ele é aberto, você pode olhar o que está dentro. E, geralmente, quando acontece um problema, as pessoas conseguem resolver rapidamente. A gente pode classificar o Linux como aberto e livre? Ele é os dois? Isso, exatamente. Ele está nas duas classificações? Por que ele é aberto e livre? Por que ele é aberto e livre? Porque, na verdade,
Ele é aberto, você consegue ver o código, mas ele é livre, porque se você fizer alguma coisa no Linux, você tem que deixar ele livre e continuar livre. Entendeu? Entendi. Agora, na equipe do Linux, na verdade, César, me corrija até se eu estiver errado, mas você tem o pessoal que mexe no kernel, é um grupo mais limitado, né? E o Linux, da parte podemos dizer, do periférico do Linux, periférico no sentido de que não é o kernel, né? Que não é o kernel. Aí aí realmente está livre para qualquer um. Mas o kernel não, né? O kernel tem uma equipe limitada, né? Hoje o Linux trabalha na Linux Foundation. Tá? Existe uma fundação Linux, que as grandes empresas aportam dinheiro e tal. A Google dá dinheiro, a Intel dá dinheiro, a Microsoft dá dinheiro para a Linux Foundation, porque é um dinheiro que vai sustentar o Linux, né? Sustenta os programadores que desenvolvem e melhorias no sistema. Mas realmente, como o Jerônimo falou, o núcleo do Linux, poucas pessoas sabem programar, porque é um negócio C++, C, Assembler, né? Tem gente que nunca ouviu nem falar dessas linguagens. É uma coisa mais complexa. Então, realmente, assim, não é qualquer um que acorda de manhã e fala assim, vou programar o kernel do Linux. Entendi. Eu costumo dizer que são mini gênios. Entendi. E essa questão de usar de vantagens e desvantagens, né, de usar ferramentas de código aberto, como é que você poderia falar, o que você poderia falar sobre isso, né? Vantagens e desvantagens de usar essas ferramentas, né? Porque todo mundo tem uma certa insegurança, como você mesmo falou, né? Que é código aberto. Como é que você vê? Foi mais ou menos o que eu falei, né, o Fábio? Mais segurança, mais gente usando, geralmente os softwares são mais estáveis, geralmente você tem tradução para um monte de língua, porque tem um monte de todo mundo usando, né? Paulo, é besteira, só tem o português, mas às vezes você tem uma multinacional, você quer ter um software lá que o indiano vê, um chinês vê, um tailandês vê. Então, assim, segurança, estabilidade, mais rapidez na correção de bugs, mais documentação, mais pessoas estão vendo. Então, assim, no geral, são esses benefícios, né? As pessoas, elas estão muito atreladas a ficar vendo desktop. Meu desktop não é Linux. Não, gente, o que roda a internet são servidores, o que roda a internet são servidores Linux. Então, se a gente está falando agora no Google Meet, no Zoom da vida, todos os servidores são Linux. O que está por debaixo, tudo é Linux. Netflix é Linux, tudo é Linux. Tá? 95% é Linux. Então, assim, o que roda a internet hoje é o Linux. Tá. E aí, emendando essa questão, o que significa um colaborador de código aberto? Quer dizer... Não, se a pessoa que está ajudando, ela está ajudando a programar, né? Mas ela, como o Jerônimo falou, não é só programar. A pessoa pode, de repente, documentar, pode fazer um logo, pode escrever uma newsletter, pode responder uma mailing list, uma lista de distribuição. Então, assim, a pessoa não precisa só programar. Tem N maneiras da pessoa ajudar. Não ser programador, mas quero ajudar o movimento software livre. Tá, mas em cima dessa questão de colaborador... isso é formalizado, por exemplo, o cara... Na verdade, é uma coisa que não existe, igual liderança. Ninguém fala que você é líder. Você é líder porque você é líder. Existe o chefe e o líder, não tem esse? O chefe e o líder? Uhum. O chefe é alguém que fala para você que você é o chefe. O líder é a pessoa que se destaca. Então, naturalmente, as pessoas vão se destacando de acordo com o que é o trabalho colaborativo. Quanto mais ela ajuda e é reconhecida pela ajuda dela, mais ela vai subir na cadeia alimentar. Então, basicamente, isso. Não existe uma empresa que, se o cara puxar o saco do chefe, ele vai subir, não é nada disso, entendeu? É tudo meritocracia. Uma vez eu li uma notícia, já faz algum tempo, que estava sendo muito utilizado o Linux na parte governamental aqui do Brasil, etc. e tal, e que se começou muito pelo Sul. É por aí mesmo? Procede? Na verdade, o Linux é usado nos governos do mundo todo. Tá? No mundo todo, pois é. Não, mas eu fiquei pensando assim, em termos de Brasil... O Linux é bom para usar em governo, porque, na verdade, o Linux, como ele é aberto e é um código geralmente mais barato, ideal que os governos usem ele como base. Tá? Então, hoje o Linux está vendo na base, software básico. Vai haver um momento que assim, o sistema operacional todo básico dos servidores vai ser tudo Linux. Dali você vai fazer outras coisas em cima, vai usar algum software proprietário ou algum software livre. Mas como o Linux virou universal,
Hoje o Linux está no celular, está no Zoom, está no Netflix, então hoje é o Linux universal. Então os governos usam muito o Linux por questão de custo, confiabilidade, segurança, né? Então são esses. No caso do Brasil, começou um movimento já tem uns 15 anos atrás, e aí começou no Sul, alguns governos, aí depois, enfim, governo direita, esquerda, enfim, não importa, mas independente da ideologia, as pessoas, em geral, é interessante que as universidades e o governo usem software livre. Por quê? O governo pela questão do custo. Custo, confiabilidade, segurança, também você conseguir ver o código-fonte. E a universidade é a mesma coisa, porque se você tem uma faculdade de TI, como eu entrei em 95, para estudar TI, você não tem acesso ao código-fonte, dá uma certa frustração. Eu conheci o Linux em 97, foi no meio da faculdade. Quando eu conheci o Linux, acho que foi em agosto de 97, eu tive a vontade de jogar tudo pro alto e começar a faculdade toda usando software livre. Porque com software livre, você consegue ver o código dos programas. E com isso aprender. Entendi. Legal. E vou fazer mais uma outra pergunta importante aqui. O que você entende sobre falar de licenciamento no contexto do código aberto, né? Como é que funciona esse licenciamento e no caso de sistemas de código aberto, como é que funciona isso? Então, como eu falei, tem vários tipos de licenças, né? Tem as licenças que são que você, se você alterar, você tem que continuar deixando aberto, e tem algumas licenças que se você alterar, você pode fechar, inclusive até ganhar dinheiro com isso, tá? Então, assim, depende muito da licença. Então é possível fechar uma licença. Oi? Então é possível fechar, por exemplo, você construir alguma solução em código aberto e depois fechar e você mesmo licenciar, que isso não tem nenhum problema, né? Depende do autor. O autor que vai botar isso para você. Tá, entendi. É mais ou menos o conectiva, né? Aquela versão conectiva do Linux. Ela acho que eles ganham dinheiro com isso. Não, isso é outra coisa. Eu vou explicar. É outra? A licença que você fecha, por exemplo, é o FreeBSD. O FreeBSD hoje é uma licença que você consegue fechar. Então, alguém pode pegar o FreeBSD e botar no roteador, por exemplo, e vender o roteador. E não dizer que é FreeBSD lá dentro. Tá bom? Ah, entendi. É um appliance, né? É um appliance, né? Ela pode pegar aquele Linux ali, fechar e vender em cima dele. Tá? A conectiva Red Hat, a SUSE e outras distribuições comerciais, no caso a conectiva não existe mais, né? Mas hoje vamos focar hoje na Red Hat e na SUSE, tá? São distribuições Linux que você ganha, você vende a licença, você vende uma subscrição que dá direito ao suporte, atualizações, mas o código em si está livre. Eles só botaram aquilo ali empacotado e ganham dinheiro em cima de você. Tá? Você paga as grandes empresas. Eu estava até numa reunião agora, um pouquinho antes do podcast, de um órgão público. E ele falou assim, aqui no órgão público a gente tem uma diretriz que todos os softwares têm que ter esse suporte. Entendeu? Então, assim, as grandes empresas, elas precisam desse suporte. E elas vão pagar por isso. É isso que acontece. Tá? E no código aberto, cara, os desenvolvedores, você entende que os desenvolvedores aprendem mais rapidamente as novas tecnologias? Com certeza. Por eles terem acesso ao código-fonte. Normal, quando eu falei da questão da faculdade. Eu estava na faculdade, vamos dizer que eu fosse aprender matéria de computação gráfica. Se eu tivesse acesso ao código-fonte do GIMP ou do Photoshop eu não tenho, mas do GIMP eu tenho. Então, ninguém sabe o que é GIMP. Vamos dizer, todo mundo sabe o que é Photoshop. Entendi. Imagina se eu estivesse na faculdade de computação gráfica e o professor falou assim, agora a gente vai abrir o Photoshop, o código-fonte, e vamos descobrir como é que faz coloração de CYMK para RGB. Fantástico. Fantástico, entendeu? Aí você realmente aprende computação. Não sei se vocês concordam comigo. Porque você não concordo plenamente. Você usa o próprio código para aprender, né? Você sabe, você vê o funcionamento, né, internamente, como é que ele faz a cada... Isso com código livre você consegue, com código fechado não. Porque você não vai... Os outros são caixa pretas, né? Então, na verdade, o desenvolvedor vira um montador de código, né? Como se fosse um Lego. Na verdade, e ali você aprende de fato
qual foi a tecnologia que está intrínseca ali, né? Utilizada, né? Quando o código é aberto. Exatamente. E, bom, aí pode continuar, Júnior. O que você acha do aspecto mais importante do código-fonte aberto? Eu acho que o mais importante é a própria segurança, que o pessoal fala muito. Hoje em dia, o pessoal está focando muito em segurança. Não sei se vocês souberam, a gente está no podcast de tecnologia, certo? Há um tempo atrás, acho que foi ano passado, parece que uma grande fabricante, eu não vou falar o nome para não ser processado, é uma fabricante que vende um software para agentes de computador. Parece que um hacker invadiu, colocou um código nesse agente de computador, e esse agente de computador, que é vendido no mundo todo, tinha até na Microsoft. Entendeu? Então, assim, um hacker invadiu lá a empresa, colocou um código malicioso lá no código-fonte, e esse código-fonte foi espalhado no mundo inteiro, vendido no mundo inteiro. Porque o código é fechado. Entendeu? Mas isso aí a gente podia até aproveitar esse exemplo. Por exemplo, se fosse num código aberto, você acha que a detecção seria muito mais rápida, né? No sentido de... Não só rápida como possível, né, Fábio? Porque no código fechado você não consegue. Não, possível vem antes, né? Porque, na verdade, se é possível, a solução vem rapidamente, ela vem como solução. Mas, por exemplo, mas na questão da prevenção, você acha que o código aberto ele previne mais esse tipo de coisa? E se previne, por que previne? Só para o pessoal entender, porque eu acho que o grande cerne da questão aí do código aberto é o pessoal ainda ficar achando que o código aberto é uma coisa vulnerável por ser aberto, né? E na verdade pode ser o contrário. Existe um negócio chamado segurança por obscuridade. Segurança por obscuridade é exatamente o que acontece com o software fechado. Ele é seguro porque ninguém sabe o que tem lá dentro. Houve uma discussão muito grande. Isso aí. De tempos em tempos houve uma discussão entre a China e os Estados Unidos. O chinês, o americano não quer que entre uma marca de roteador nos Estados Unidos, que eu não vou falar o nome, e a China não quer que entre uma marca de sistema operacional que vem dos Estados Unidos. Tudo porque o software está fechado. Entendeu? Então, assim, se você tiver software aberto, você tem muito mais segurança e confiabilidade. Houve agora, né, independente de você ser direita, esquerda, centro, houve agora as eleições. Nosso país ele tem um organismo, nós somos um país democrático, nossas eleições são feitas com urnas eletrônicas que tem um software lá dentro. E realmente, assim, a gente não tem acesso ao código-fonte. Exatamente, inteiro, das urnas. Então, assim, pode acontecer qualquer coisa, como pode também não acontecer nada. Tá? Então, assim, não existe... Mas a gente não sabe. Não está claro, né? Não está claro. Se a gente tivesse acesso... Se fosse amplamente divulgado esse código-fonte, né? Até para melhorias, tá? Porque realmente, assim, se você chega no dia seguinte, dia 1 de janeiro, você divulga esse código-fonte, até dia 15 já tem gente que fez melhoria. Entendeu? Entendi. Perfeito, cara. Acho que aí deu para o pessoal entender bastante aí o que é isso. E é esse ponto crucial aí. Eu gosto de fazer bastante analogia, que fica mais fácil para TI, né? Bem mais fácil. O nosso trabalho aqui é descomplicar a TI, né? Eu não sei se o Júnior chegou a fazer essa pergunta, Júnior, mas acho que a gente já chegou a tocar nesse assunto, que é a diferença entre software de código aberto e software livre, né? Sim, já falamos. Na verdade, acabou se falando antes da pergunta, mas... E qual é a principal característica entre os dois? Só para a gente não perder a pergunta aqui, qual seria a principal... Na verdade, o código aberto é o software que tem o código aberto, né? Você só tem um código aberto lá, mas você pode fazer qualquer coisa com ele, dependendo da licença. O software livre, as pessoas argumentam que é aquele software que se você tiver código aberto e fizer uma modificação, você tem que continuar livre. Continuar aberto. Entendi. Mas isso é pano para manga, tá? A gente vai ficar aqui até amanhã discutindo. Isso vai dar uma discussão. É verdade. Tem gente que vai achar que o código livre é aquele que você pode modificar e fazer o que você quiser. Entendi. Isso aí vai ficar pano para manga.
Pode ir lá, E você já contribuiu para algum código aberto? E qual foi esse código aberto que você já contribuiu ou não? Eu já fiz mais, traduções, né? Coisas assim, manual, né? Realmente eu até programo, mas às vezes realmente é uma coisa que exige mais concentração, né? Eu sou um cara bem agitado, então sou bem dinâmico. Então, às vezes, o cara que vai realmente programar ali tem que parar ali mesmo, desconectar do mundo e começar a programar. A sua parte, então, é mais a configuração do Linux para infraestrutura, essa parte, né? Exatamente. Entendi. E por que o desenvolvedor escolheria contribuir para um projeto de código aberto em vez de... Várias coisas legais. Uma boa pergunta, Fábio. Primeiro, para ele melhorar como programador. Segundo, para ele... Se ele põe o código dele no GitHub e eu vou contratar ele como programador, eu consigo ver o código do GitHub lá. Quantos downloads teve, eu posso pagar até ele mais, porque o código dele é melhor, mais pessoas estão comentando. Então ele pode ganhar mais, consequentemente. Tá? Terceiro, por ego, né? Ou quarto, por caridade ou bem-estar do mundo. Sei lá, a pessoa quer fazer o bem para o mundo. Então tem várias possibilidades, né? Até você ganhar mais dinheiro, porque se você... Com certeza, antes até da Fundação Linux, o Linux trabalhava em várias empresas, ele foi contratado pela Intel e outras empresas, e ele ganhava muito bem, porque ele era o Linux, ele era o dono do Linux, era o Linux. Entendeu? Então, quando você é bom programador, né, você ganha muito, porque você vai lá, você está lá para resolver. Né? Aí você está numa venda e fala assim, eu tenho o dono do Linux que trabalha na minha empresa. Beleza, vou comprar de você. Entendeu? Porque qualquer coisa o cara vai resolver. Na pior das hipóteses, ele vai resolver. Entendeu? Entendi. Então, assim, tem N coisas, N razões para os programadores programarem software livre. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta que nem está aqui no nosso script, na verdade é uma dúvida. Vou cobrar mais, hein? Eu não sei nem se faz sentido no que a gente está conversando, porque aquela história do copyleft e copyright. Porque eu acho, se eu não me engano, esse copyleft surgiu exatamente nesse mundo do código aberto. Eu estou errado, né? Sim, é uma ideia de uma licença, né? Copyleft é uma licença que você consegue copiar e deixar lá o que você fez e melhorar. Copyright não, copyright é meu. O direito é meu, eu faço o que eu quiser. Entendi. Aí eu vou emendar também uma que não está aqui, mas que está dentro da pergunta... Vai ser incrível isso aí. Dentro da pergunta... O que acontece? Quando você fala assim, o cara pode, num programador num código aberto, ele pode fazer uma rotina, né? Uma solução ali em código aberto, e ele pode cobrar para aquele pedaço aquele desenvolvimento que ele fez por ser um código mais eficiente, né? Isso tem alguma normativa em cima disso? Por exemplo, se ele... Depende sempre da licença, meu amigo. Depende da licença. Se a licença permitir ele cobrar e fechar um código, ok. Se não permitir, entendeu? Tudo depende daquele software que ele tiver colaborando. A licença do software. Você tem que abrir a licença. Qual o tipo de licença que o software tem? Todo software tem uma licença. Entendi. Então você está falando que, por exemplo, se eu estiver colaborando, vou dando um exemplo, com um software X, e aí dentro desse software X tem uma rotina que eu melhorei ou que eu até criei uma nova rotina mais eficaz. Na verdade, eu posso cobrar desde que a licença permita, da mãe do software permita, né? Exatamente. Ah, entendi. E, bom, então, aí vindo aqui... Então, aí vindo, apesar que a pergunta aqui está bem ligada ao que eu estava perguntando, então, há algo de errado em fazer software comercial que usa componente de código? Não, depende da licença. Se a licença permitir. O que você não pode fazer é pegar um software aberto, que tem uma licença para deixar o software aberto, e fechar esse software e vender esse software. Aí você... Entendeu? Entendi. Aí você está indo contra o tipo de licença daquele software. Aí você vai ser processado, meu amigo. Exatamente. Entendi. Desculpa te falar, mas você vai ser processado. Entendi.
Não, Geraldo, pode continuar. Aí todas as empresas devem liberar parte das suas ferramentas internas para o código aberto? Não. Se não, sim, por que não? O que você acha dessa linha? Por exemplo, te empregar e pode ter empresa que fala assim, eu tenho um software tal e eu vou vender esse software, vai ser fechado. Ele vai ter que fazer uma baita investimento em marketing e vendas. Aí tem uma outra empresa que fala assim, eu quero pegar esse software aqui e vou liberar ele. De repente, o investimento que ele vai ter em software, em marketing e vendas vai ser muito menor. Entendi, por causa da evolução. Entendi. E daqui a pouco as pessoas vão querer usar aquele software. Vão querer consultoria, treinamento, vão te perguntar. Eu tenho uma empresa de software, tá? Antigamente tinha um software no Brasil que era um software que fazia controle de estoque. Ele sumiu, ele era open source. O que tinha gente usando aquele software, com certeza a empresa que fez podia comprar consultoria mais avançada, funcionalidade, treinamento, implementação, suporte, entendeu? Existe um grande... só para terminar essa discussão, existe uma grande confusão. Na verdade, o preço da licença do software é só 10% do custo total, de Total Cost of Ownership, TCO. O custo da licença do software é só 10%. O resto é treinamento, implementação, consultorias, melhorias, suporte, entendeu? Isso é verdade. E aí, com o software livre, isso aí fica bem interessante. E eu também conheci... É só 10%. Eu conheci softwares livres que tinham evoluções, muitas evoluções, cara. E o software ficava bem interessante para quem usava, entendeu? E aí emendando, por que o software livre, então, é importante no mundo atual? E elevando esse contexto do mundo atual. Ele é a base, o que eu falei no início. Eu falei no meio, mais ou menos, o Linux, o software livre, está virando base da internet, né? Por exemplo, a gente está acessando uma ferramenta de gravação online. A gente está usando o Apache. O Apache é um software livre de servidor web. Então, quando você digitar lá https, mais de 50% das vezes você vai ter chance de cair num site com um Apache ou NGX. Quando você digita o nome do site, ele vai resolver no nome, no IP. E essa transformação de nome para IP, você usa o Bind, que é um software de DNS. Tá? Geralmente o Apache e o Bind vão rodar no Linux. Tá? Geralmente você vai passar por um roteador ou um firewall que vai ser um Linux. Então, assim, o software livre, ele está virando a base da internet. Né? Muitas pessoas, às vezes eu estou fazendo call com o cliente, o cara fala assim, eu não uso Linux. Você usa internet? Uso. Então você já está usando Linux, meu amigo. Você ligou a televisão hoje, está com Netflix, Amazon, você já está usando Linux. Você comprou o seu Android, é Linux. Você comprou o iPhone, é BSD. Então, assim, você já está usando. Entendeu, meu amigo? Então, assim, não existe... você já usa, é ubíquo. Só que as pessoas não acham, né? Porque elas estão brincando muito no desktop só. Entendeu? E, bom, eu vou emendar uma outra aqui, Jerônimo, que não está no nosso script, que é que sim. O Linux, por efeito, ele é bem mais leve do que assim, ele aparentemente parece tornar as máquinas mais rápidas, no sentido dele ser mais leve no uso de memória, CPU, essas coisas todas. Isso procede o que eu estou falando ou não? E se procede... Por que o Linux geralmente por que o Linux geralmente é mais enxuto que o software proprietário? Porque o Linux, primeiro que ele teve que ser desenvolvido na internet. Antigamente, hoje em dia não, tá, meus amigos? Antigamente você ficava... aquele barulhinho do modem ali. Então você tinha que baixar o Linux na internet. Então, quanto menor o Linux fosse, mais rápido você baixava o Linux. E vice-versa. Então, o Linux foi totalmente otimizado. O Linux, geralmente, há muitos anos atrás, existia um fabricante de banco de dados que ele tinha um banco de dados para Windows e para Unix. E ele não tinha para Linux. E um belo dia ele resolveu lançar para Linux também. É um fabricante de banco de dados muito famoso, que vocês devem estar ouvindo. Vocês já devem ter ouvido falar, não vou falar o nome, mas você já vai imaginar qual.
Ele falou que só dele pegar o código-fonte do Unix, do banco de dados, recompilar em Linux e botar ele no ar, os testes foram que o Linux era 150% mais rápido que o Unix e que o Windows. Caramba. Então, assim, o Linux é muito otimizado, entendeu? Entendi. E, bom, Jana, pode fazer a próxima. Vamos lá, peraí. Isso aqui a gente já perguntou, né? As principais vantagens do código aberto, né? A gente não. Na verdade, a gente tem aqui como é que... Também, a gente já falou também um pouco de como é que as empresas ganham dinheiro com código aberto. São sistemas, né? A gente já falou sobre isso um pouco, né? Mas a questão do software de código aberto, eu acho que até bom esse papo que a gente está tendo aqui, porque já me tirou vários mitos aí, né, sobre o código aberto, né, sobre o software de código aberto. Eu acho que, e aí, Paulo, por que você acha que ainda não, ou eu estou errado também, porque na verdade o software aberto, pelo que você falou, é usado muito na retaguarda de praticamente toda a internet, né? E aí, na parte do front mesmo, nessa última milha, como fazendo uma analogia aqui, por que ainda no software de código aberto ainda não, por exemplo, não substitui um Windows? Ou será porque é uma questão de comodidade das pessoas de trocar? Por que você acha que ainda não houve esse boom, né? Por muitos anos, cada ano que passava, a gente está até no final do ano, né? Várias vezes, assim, todo final de ano fala assim, o Linux 2022 vai ser o ano do Linux, 2021 vai ser o ano do desktop Linux, 2022, 2023, cada ano que passava eu li um artigo dizendo que aquele ano ia ser o ano do desktop Linux. Sempre acontecia isso. E aí um dia eu li um artigo que fala assim, cara, vou falar uma palavra, dane-se o ano do desktop Linux. Não é importante isso. Porque, assim, o Linux hoje é ubíquo em servidores. Hoje, a nuvem da Microsoft tem mais servidores Linux que servidores Windows. Então, assim, a questão desktop hoje, se você bombear, hoje eu abro o desktop para abrir um browser para acessar tudo na internet. Eu tenho meus comunicadores instantâneos na internet, tenho meu e-mail na internet, tenho meus redes sociais na internet, tenho meu Office na internet, tenho tudo na internet. Então, assim, o desktop... O sistema operacional do desktop está irrelevante. O que importa é o browser. Os sistemas operacionais do desktop estão evoluindo para virar um browser otimizado. Entendeu? Todo mundo usa hoje Linux sem saber, né? Sim, mas estou falando assim, hoje em dia o sistema operacional do desktop é relevante, porque você hoje em dia... Estou falando contigo, eu estou com um monte de aba aberta aqui, fazendo um monte de coisa, mas tudo pelo browser. Praticamente eu não uso nenhum software na minha máquina mais, entendeu? Eu não uso mais, né? Uhum. Isso me dá flexibilidade, eu posso ir em qualquer lugar do mundo, essas coisas todas, né? Entendi. Então é isso, a nuvem vai trazer as pessoas para usar o desktop, né, com Windows ou com Linux, né? Não, isso eu também acho que a tendência vai ser essa, tá? Porque é muito mais leve, é muito mais... a parte gráfica está melhorando cada vez mais. E isso que você falou também, então eu acredito que daqui a um tempo só vai ser... Realmente vai cada vez mais o software de código aberto, ele vai entrar e de maneira natural, né? Então, assim, como é que as empresas hoje ganham dinheiro com o software de código aberto no sentido de... aí eu não sei aqui tem duas visões, né? A empresa como empresa de software é uma primeira questão. A empresa como usuária, e aí é bem óbvio como ela ganha dinheiro, né? A empresa que usa o código aberto, o software de código aberto, que aí acho que ela economiza na parte de licenciamento, mas se eu estiver errado, se tiver outros aspectos que as empresas, enquanto usuárias do software de código aberto, ganham, né? O que elas ganham a nível financeiro, né? Se você puder colocar pra gente aí. Não, na verdade, como eu te falei, 10% do ganho das empresas de softwares são licenciamento, subscrição. O resto é suporte, treinamento, garantia, atualizações, consultoria, customizações.
Entendeu? Entendi. Mas aí dentro disso, a empresa que usa o software aberto, ela gasta menos com essas questões, dado a questão de ele estar aberto para muito público. Não, o que a empresa de software aberto gasta menos é na questão do marketing e vendas. Porque é boca a boca. Entendeu? Você não precisa botar no Google, no Facebook, na mala direta, contratar um monte de vendedor. As pessoas começam a usar o seu software porque ele é aberto. Isso sob a ótica realmente do construtor do software. E sobre a ótica do empresário que quer usar software de código aberto, a economia da empresa em si, usar o software de código aberto já de cara pela licença, mas também acho que pelo custo de manutenção, né, que cai absurdamente. Tem outros fatores que... Não, segurança, estabilidade, benefícios de uso, de ser um software melhor para usar. Então já emenda até a próxima, né, Jerônimo? Que seria as vantagens, né? Acho que as vantagens são todas essas aí. As vantagens de um empresário, de uma empresa, né? Vamos falar de empresa, né? Porque às vezes você fala empresário, às vezes tem um carinha lá de um contador, um advogado, beleza, faz parte. Mas grandes empresas usam muito software livre, tá? Muito Linux. A gente tem muitos clientes que são grandes empresas. Tem muitas coisas que só funcionam bem em software livre. Softwares de rede, roteamento, infraestrutura, eles não funcionam bem em software proprietário, ok? Então a empresa vai lá e implementa e a gente dá suporte para esses softwares, entendeu? Legal. Bom, Gerando, pode continuar. Onde é que a gente está aqui? Estamos na última aí. E aí depois eu vou deixar o Paulo falar um pouco da empresa dele também. Tá. Essa aqui, o futuro do código aberto, é isso? Seria isso, Seria isso. Que eu acho que você já falou. Como é que você enxerga isso? O que você vê para o futuro do código aberto? Legal. Então, eu acho que cada vez mais pessoas vão usar software livre, tá? Mais empresas, vai ter mais uso, vai ter mais software livre, os software livres vão continuar cada vez sendo mais usados, a internet vai cada vez mais obrigar as pessoas a usar software livre, software de infraestrutura de rede. No futuro, eu acredito muito que as pessoas vão usar muito um browser. As pessoas não vão usar mais um desktop Windows ou um Macintosh, não vão pagar mais pelo desktop. Eu acho que essa realidade já está acontecendo, né? Inclusive tem um tipo de Windows agora que é totalmente virtual, né? E automaticamente tudo está virando, vamos dizer assim, browser. E eu concordo contigo, eu acho que o software aberto ele vai ser um futuro aí, e já está acontecendo, e ao mesmo tempo tudo vai ser um browser, então cada vez isso vai ser mais forte. Acho que eu concordo com você também. E aí eu vou aproveitar esses últimos, temos mais aí uns 12 minutos, eu queria falar que você aproveitasse e falasse da tua empresa, e falasse um pouco de como é que a tua empresa se encaixa nesse processo, né, do código aberto e se alguém quisesse contratar, como é que faria? Eu queria falar um pouco da sua empresa também. Legal. Pessoal, a minha empresa começou nos bancos da FRJ há 23 anos atrás. Há 23 anos atrás, fazia sentido brigar pelo Linux, dizer que o Linux era melhor, dizer que o Windows era ruim. Hoje é uma realidade. Você não precisa mais brigar pelo Linux. Agora você briga pelos softwares livres em geral. Tá? Não existe mais Linux versus Windows. Até 2005, parece, o Steve Ballmer era o presidente da Microsoft, aquele cara que ficava pulando lá no palco, sempre que odiava Linux e tal. Hoje é um indiano, low profile, zen, que está na nuvem, que usa mais Linux do que o Windows no Azure. Então, hoje o software livre é uma realidade. Nossa empresa hoje conta com cerca de 70 contratos de suporte, com 15 analistas, e nós ajudamos outras empresas a usar mais e melhor software livre. 50% dos nossos clientes são empresas de TI, que nós ajudamos a usar o Linux, e 50% dos nossos clientes são empresas médias ou grandes, e usam Linux, que a gente ajuda essas empresas a usar mais Linux, software livre, soluções livres. Então, assim, o futuro é brilhante. O futuro cada vez mais vai ser usado mais software livre de rede.
de infraestrutura. E como eu falei, o desktop que a gente falou aí no meio do caminho, não estou preocupado. As pessoas aos poucos vão só usar as coisas na internet, na nuvem, no browser, tá? Então, no caso, a tendência é essa. O desktop vai ser relevante. O cara está usando o Windows, Linux, Macintosh no desktop. O cara vai abrir um browser mesmo. Entendi. E... Deixa eu só falar um negócio aqui, deixa eu perguntar. Até vou falar uma coisa aqui que até o Fábio conhece, que é um lugar que a gente trabalhou junto, eu e o Fábio. E o chefe lá, o diretor, ele não gostava do Linux, achava que a gente não podia ter nada Linux dentro da empresa, porque se tivesse um Windows, a gente teria com quem reclamar. E com Linux, teoricamente, na cabeça dele, ele não teria. Eu acho que o teu exemplo... Ninguém é demitido por comprar IBM, né? Até aquela frase assim, ninguém é demitido por comprar IBM ou por comprar Microsoft, né? Faz sentido um pouco, mas na verdade hoje em dia é uma realidade. Tem várias empresas que utilizam, que ajudam em Linux. A nossa empresa, a Red Hat e outras empresas, entendeu? Então assim, o cara não precisa ter mais medo. Né? O seu chefe... Pois é, esse medo é que é um pouco sei lá, um delimitador aí da pessoa, um obstáculo a ser vencido, na época já foi, né? Hoje tem várias empresas que usam transformação digital e tem muita coisa que não roda em ferramentas proprietárias. Você vai ter que usar software livre. E às vezes o cara fala que não usa software livre, lá no fundo tem uma máquina ali que ele nem sabe que está usando, que tem um software livre ali, que está botando, a empresa está rodando, que teve um analista que teve que colocar, porque se não colocasse aquele software livre, a empresa não ia rodar. Mas ele diz... mas foi esse exemplo... que não usa software livre, né? Pois é, esse exemplo que você está dando foi exatamente o que aconteceu na época. O cara contratou um serviço de uma empresa para fazer um IDS, fazer monitoramento, e o cara colocou um appliance, e dentro do appliance tinha Linux. Aí, quando ele descobriu isso, ele ficou louco, porque ele não pode, porque a gente depois não tem para quem reclamar, não sei o que, foi aí, segue mais ou menos esse exemplo, entendeu? Que você deu. Isso aí Mas ele não vai contratar, não vai reclamar com o cara do IDS? O cara do IDS tem que resolver. Pois é. Não, perfeito, cara. E é isso. Bom, eu vou só deixar meus contatos aqui para finalizar. Deixa os contatos, cara. Paulo Henrique, empresa Linux Solutions. Quem me procurar aí no LinkedIn, eu tenho 30 mil seguidores, não vai dar mais para me adicionar, mas pode me seguir. Paulo Henrique Baptista de Oliveira, se não me engano. Linux Solutions, tá? Nossa empresa... O nome da sua empresa é Linux Solutions? .com.br, o site, www.linuxsolutions.com.br. Legal. Show. E você também faz eventos aí pelo Brasil, né? Dá uma olhada lá. Também fazemos evento. E para finalizar, nós também temos uma plataforma de cursos, eu tinha esquecido, Escola Linux, www.escolalinux.com.br. Se você já tinha desistido de aprender Linux, você pode aprender. Não é que o Linux não é seu amigo, é que ele escolhe seus amigos. Vou fechar o podcast com essa frase, tá? Não é que o Linux não é amigável, ele escolhe seus amigos. Brincadeiras à parte, acesse lá no site escolalinux.com.br e linuxsolutions.com.br. Obrigado, Fábio. Obrigado, Jerônimo. Foi um prazer. Foi muito gostoso aí fazer esse podcast. Foi muito interessante aí. Isso, valeu, obrigado. Obrigado aí, tá, Paulo? Na verdade, só para explicar para o pessoal, a gente está fazendo esse mês de dezembro aí remoto, tá? E com as pessoas que não podem estar presenciais, a gente está fazendo esse contato aí, e fazendo podcast virtual. Em janeiro a gente volta pro estúdio e, cara, pedindo pro pessoal deixar o like, curtir o canal e se inscrever no canal aí, pra gente poder aumentar aí cada vez mais o número de inscritos. Tá aumentando as visualizações também. A gente tem muita gente para trazer aqui ainda e espero estar agregando aí conhecimento com vocês. Por exemplo, hoje mesmo, eu mesmo resolvi várias questões aqui que eu tinha com Linux. E, Paulo, muito obrigado aí, tá? Conte comigo, meu amigo. Tamo junto aí, tá bom? Jerônimo, quer falar mais uma palavrinha? Não, é isso. Valeu, obrigado. Não se esqueçam de se inscrever, só isso. Você já falou tudo. Tem que se inscrever. Paulo, você tem canal do YouTube também, não? Tenho 4 canais. Mas procura ali a Linux Solutions e Escola Linux. Uma boa dica que você acabou de dar. Se você jogar no YouTube Ajuda Linux,
Coloca aí, na Ajuda Linux, Jerônimo, Fábio, quem estiver ouvindo. Ajuda Linux, você vai ver 1000 vídeos de Linux. Eu gravei 1000 vídeos de Linux. Tá? Show de bola. Boa dica, Jerônimo. Eu gravei 1000 dicas de Linux. Para quem quer começar, o que é Linux, o que é software livre, como faz isso, faz aquilo. Eu gravei durante 1000 dias consecutivos. Foi um desafio que eu fiz aí. Primeiro eu fiz 1 ano, depois cheguei a 500 e depois me inspirei na chefe executiva da época, que quando tinha a meta, dobra a meta, dobrei a meta e aí consegui bater em 1000 dias. Ajuda Linux. Boa dica, Gerônimo, bem lembrado. Tá? Só Show de bola, show de bola. Valeu então, pessoal. Então fica a dica aí. E obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço. Tchau, valeu, abraço.